Muito bem, galera, começamos a nossa segunda aula, aí o segundo ponto, damos continuidade à nossa aula de noções, introdução aos direitos humanos. Calma, nós não entramos ainda na DUD, mas precisamos ter essa noção dos direitos humanos em si, e aí vai lhe ajudar tanto em direitos humanos quanto em direito constitucional. Nesse momento, nós vamos falar sobre a categoria do processo histórico dos direitos humanos, e entrando nas correntes. E eu quero deixar as palavras-chave aqui para o seu concurso, que é tanto as gerações quanto as dimensões dos direitos humanos. Sem perder tempo, joga na tela aí, observe conosco, ó, divisão e classificação dos direitos humanos, ok? Hoje podemos afirmar que existem os direitos de primeira, segunda e terceira geração, sendo que ainda existem doutrinadores que defendem a existência dos direitos de quarta e quinta geração. Volta para cá, olha, preste bem atenção que a CESP ela pode alterar o nome, mas não fique preocupado não que é a mesma coisa. Pode vir geração, como pode vir dimensão. Primeira dimensão, segunda, terceira, quarta e quinta. E também, já está mais confirmado, não precisa mais ficar preocupado com isso não. Porque antigamente, os doutrinadores só colocavam 3 dimensões. Por exemplo, atualmente estaríamos na terceira dimensão. Os novos doutrinadores já colocam como 5 dimensões, cada um em seu período. Então nós vamos estudar o quê? As 3 primeiras são importantíssimas, ok? Para entendimento histórico, sociológico, né? E político, jurídico dos direitos humanos. E aí também vamos ver a quarta e a quinta geração de direitos humanos, ok? Joga na tela aí o próximo slide, ó. Aí vamos ver as 3 primeiras dimensões dos direitos humanos, ok? Observe que eu coloquei aí para vocês as palavras-chave, já fique logo bem ligado no final da aula. Vamos fazer um resumo com vocês, os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, e os direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais, e o direito de fraternidade social, ok? Tem até uns bizuzinhos bem legais que eu vou ensinar para vocês na nossa aula, ok? Observe conosco aí, vamos para a primeira dimensão e geração dos direitos humanos, a primeira fase, ok? Vai estar no seu material didático, você já tem lido, né? Você vai fazer um resumo, vai dar uma lida bem interessante. Entenda que com o processo histórico, ou seja, os direitos foram implementados através de fatos históricos. Joga na tela aí, observe a primeira dimensão ou geração dos direitos humanos. Princípio norteador. Liberdade, ok? Liberdade é o princípio básico dos direitos humanos. E quais foram os direitos requisitados, almejados e conquistados? Foi a luta dos direitos civis e políticos, ou seja, quem era o titular? Volte para cá. Quem era o titular do direito? Quem exigia? Ora, era o povo. As pessoas, a sociedade queriam ter participação tanto política nas alterações, porque se observar ao longo do contexto histórico, nós vamos ver aqui algumas datas marcantes, fatos históricos. Ora, havia uma disputa entre a monarquia, o poder absolutista, contra o povo, com ideias iluministas, querendo implantar a política do povo, ou seja, a república ou a república, ok? E havia também os direitos civis, ou seja, a busca de direitos inerentes à vida do indivíduo, os direitos que nós vamos ver alguns exemplos. Olha para cá, joga na tela aí, olha. Então, a titularidade era dos indivíduos. Então, o que foi conquistado na primeira dimensão e que foi se evoluindo ao longo da história? Nos direitos civis, exemplo, liberdade de expressão, liberdade do culto religioso. Por quê? Porque só existia uma igreja, né? O catolicismo, o cristianismo, e não havia a permissão de outras correntes religiosas e nem de outras religiões, porque havia a primazia da igreja junto com o Estado. Tanto que logo em seguida você vai ver que vai surgir o princípio da laicidade, né? Olha para cá, a laicidade é quando um Estado constituído não estabelece uma religião própria, ou seja, não tem uma identidade religiosa própria. O Brasil, por exemplo, estabeleceu a sua laicidade na segunda Constituição em 1891, ali, quando foi implantado a
a República. Há uma separação de Estado e Igreja. É uma conquista civil. Volte para a tela. O direito de ir e de vir. Você vai aprender, né? Como um remédio constitucional, o habeas corpus. Ok? A liberdade de locomoção, privacidade, entre outras. E os direitos políticos. O sufrágio, a capacidade de escolha, de poder escolher os seus representantes, de votar, de ser votado, participar do governo, liberdades diversas de associação, de reunião, contra repressão e resistência, né? E todo tipo de participação do indivíduo na sociedade. Marcos históricos, ok? Temos a Revolução Francesa, ok? Aí você já vai aqui se assimilando. PC, eu me lembro, a tia lá da escola me explicou que a Revolução Francesa, que foi implantada pelo terceiro Estado contra o primeiro e o segundo, tinha uma bandeira e tinha um lema, né? Liberté, égalité, fraternité, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Decore esse lema, porque esse lema, como ele é o pontapé inicial das gerações de direitos humanos, ele vai nos ajudar a memorizar o nosso conteúdo. Primeira geração, princípio norteador, liberdade, direitos conquistados, civis e políticos. Me homenageie, por favor. Inverte aí, bote PC, políticos e civis. Vai te ajudar a memorizar direitos políticos e civis, princípio norteador, liberdade, marco histórico, Revolução Francesa, ok? Joga na tela aí o segundo slide, que é a segunda fase, segunda geração, segunda dimensão dos direitos humanos, que é o princípio norteador, foi a igualdade, ok? Olha aí, vamos já ver aí esse período histórico da igualdade. E quais foram os direitos econômicos, os direitos, melhor dizendo, conquistados? Foram, eu gosto de dizer assim, o SEC, sociais, direitos econômicos e direitos culturais. São direitos conquistados de segunda geração. Por que igualdade? Volte para cá. Igualdade por quê? Porque depois da Revolução Francesa, e principalmente no século XIX, e ali meados do século XX, né, houve grandes movimentos republicanos, movimentos de liberdade humana, o apogeu da identidade humana para conquistar mais participação na política civil e a garantia de mais direitos. Ok? Então, movimentos como, por exemplo, ali, o período da Belle Époque, no final do século XIX para o século XX, as guerras europeias, o colonialismo europeu na África, na Ásia e na América, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, o período dos regimes totalitários, que nós chamamos na história de período entre guerras, de 19 a 39, né, com a ascensão do nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo, franquismo, melhor dizendo, o quinto, as ascensões do imperialismo europeu, japonês na Ásia, ok? A crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, em 29. Ou seja, esse período da segunda geração foi marcado pelo quê? Pela busca de igualdade. Todos serem iguais. A própria Constituição brasileira fala que todos são iguais perante a lei. É o princípio da igualdade, que está incorporado no princípio da universalidade. Joga na tela aí, observe alguns direitos conquistados sociais: educação, saúde, previdência, trabalho, moradia. Onde é que você encontra isso na nossa lei? No artigo 6º, direitos sociais, que vai prosseguindo diante. Na área econômica, quais foram conquistados? Valorização do trabalho, remuneração mais justa. E é interessante que esses dois pontos nos levam a entender, volte para cá, vamos entender que o Brasil, ali na década de 30, né, principalmente com Getúlio Vargas, né, que é se não me engano, o pai dos pobres, né, questão histórica, né, mas ele trouxe para o Brasil alguns ideais de segunda dimensão que foram implantados na nossa Constituição, e surge, por exemplo, né, a CLT, a chamada Consolidação das Leis Trabalhistas, salário mínimo, entre outros direitos. Volte para a tela. Que direito de associação trabalhista, né, direito de greve, função social, de propriedade, direito de consumidor, ou seja, são direitos econômicos
conquistados. E o próximo são direitos culturais. Aí vai proteção à cultura, do patrimônio cultural, material e imaterial da comunidade, padrão de vida, entre outros. Ou seja, volte para cá, há a libertação do pensamento humano, tanto filosófico, ideológico, artístico, da cultura, ok? O Brasil, por exemplo, tem a chamada Semana de Arte Moderna, de 22, é nesse período da segunda dimensão, ok? E quais são os marcos históricos? Pessoal, no seu slide, olha no slide aí, ó, tem assim, ó, o conceito de bem-estar social emergido após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, havia uma ascensão do capitalismo. Ao mesmo tempo, a crise vem econômica, então não há mais distinção entre ricos e pobres ali, né? As classes sociais, ou seja, na área econômica, nós chamamos de welfare state, ou seja, a política de bem-estar social, ou seja, é uma implantação do capitalismo, mas com políticas sociais. É esse período que vai surgir isso aí, tá bom? E o marco histórico de geração, é a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente ali nos artigos 22 até o 27, que nós vamos ver na próxima aula, ok? Sobre isso, tá bom? Então, vimos a primeira geração, que é marcada pelo princípio de liberdade, e os direitos específicos são direitos políticos e civis, PC, e a segunda geração de dimensão, o princípio norteador é de igualdade. Quais são os direitos? Sociais, econômicos e culturais, ok? Vamos para a terceira dimensão. Então, vamos lá, joga na tela aí. Observe, a terceira dimensão é categorizada como princípio norteador de quê? Fraternidade. Volte para cá, volte para cá. Observe o seguinte, a CESP é uma banca abençoada. E às vezes surge uma nova nomenclatura de algum princípio, alguma coisa, e ela acaba adotando. E a pessoa é sempre focada no mesmo entendimento e acaba esquecendo. Ou assimilando. Se você observar, o princípio norteador da terceira geração, ou dimensão, é a fraternidade. Mas pode vir outra palavra. O princípio da solidariedade. Ou seja, então, se vier fraternidade ou solidariedade, estamos falando de terceira geração ou dimensão. E o que foi conquistado? Observe assim, ó, no slide você vai ver aí um texto, mas eu quero que você entenda que a partir da terceira dimensão, tudo que envolve a coletividade, preste muita atenção, os direitos agora, não só individuais e coletivos, mas o interesse de todos. Então preste bem atenção. Se não for específico de um direito individual, e não é específico de um direito coletivo, vou dar aqui um exemplo, volte para cá. Direito ao voto é um direito individual. Ok? O direito de ser votado é um direito individual. O direito de locomoção é um direito individual. Mas vamos aqui para a segunda direção. Educação. A educação é para todos, é um direito coletivo. A saúde, olha aí, ó, é um direito coletivo de segunda geração. E meio ambiente? Meio ambiente é individual? É coletivo? Também. Mas não é tão específico, né? Então já é um bizu para a sua prova. Qualquer forma de busca de direitos que não é específico para individual e nem é específico para coletivo, mas que serve para todos, é os direitos de terceira geração. Meio ambiente, direito de todos. Autodeterminação dos povos, uma identidade de povos, é um direito de terceira dimensão. Joga na tela aí, ó. O desenvolvimento sustentável, o direito de comunicação, de acesso às informações, são direitos de terceira geração, ok? E qual foi o marco histórico? A partir da Segunda Guerra Mundial, ok? Ali, Primeira Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali os princípios, né, aliás, os conflitos da Segunda Guerra Mundial que promoveram o genocídio. E aqui embaixo, vou dizer, observe bem aqui embaixo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente dos artigos 3 até o 27, porque vai dar uma síntese desse conjunto de
direitos, ok? Volte para cá. Então, resumindo, vamos já resumir de novo aí. Primeira geração, ou dimensão, princípio norteador, liberdade. Direitos políticos e civis, ok? Marco histórico ali, temos a Revolução Francesa. Na segunda geração ou dimensão, princípio norteador, igualdade. E qual foi o marco histórico? Bem ali, final do século XIX, até antes da Segunda Guerra Mundial, ali o princípio da igualdade. Terceira geração, qual foi o princípio norteador? Fraternidade ou o quê? Solidariedade. E o que foi conquistado? Todos os direitos, que nós chamamos de direitos de todos, difusos, direitos totais, ok? Que não são específicos de individuais e nem são específicos dos coletivos, tá bom? Esses são os três importantes. Mas novos doutrinadores já incorporam a quarta e a quinta geração e nós vamos aprender agora. Joga na tela aí, ok? A quarta dimensão, dois grandes doutrinadores, Norberto Bobbio e Paulo Bonavides, né, estabelece que a quarta dimensão tem como princípio norteador a tecnologia. Opa, e quando é que surge isso? Ali por volta da década de 60 em diante, né? Ali o avanço da corrida espacial, o avanço do militarismo, da tecnologia, esse período histórico, né? Surge então a quarta dimensão. Norberto Bobbio categoriza como o surgimento da manipulação genética, né? Do avanço da medicina. Já Paulo Bonavides já entra numa linhagem mais humana, volte para cá, já entra na linha mais humana e política, nas disputas para conter os regimes autoritários que surgiram ali a partir de 50, 60, 70, 80, tanto no Brasil quanto no mundo. Volte para a tela aí, ó. Observe, ó, globalização política, democracia, informação, pluralismo, ou seja, são os movimentos que vão nortear a quarta dimensão, ok? E vamos agora para, olha aí, continua na tela, a quinta dimensão. A quinta dimensão, o professor Paulo Bonavides estabelece o princípio da paz. Por quê? Paz. Ó, volte para cá. Queridos, não sei se você tem assim, se você tiver a minha idade, você vai entender o que eu quero dizer. Se você é bem novinho, já só ouviu falar, mas nós que somos dos noventistas, né? Quem é noventista lembra principalmente ali o ataque de 11 de setembro, né? 2001, né? Onde foi o ponto não inicial, mas foi o apogeu do ataque aos avanços do terrorismo no mundo. Surge em 2001, 2002, até com o presidente George W. Bush, a guerra ao terror, o movimento do terrorismo vem abalar a estrutura política, econômica e social da humanidade. Então há uma disputa política em busca com o objetivo da paz. Essa quinta dimensão que vivemos. E hoje em dia, hoje que dá uma diminuída, graças a Deus, né? Porque o militarismo e essas junções dos países, de blocos militares, né? Apoios políticos, têm combatido o terrorismo de grupos terroristas como a Al-Qaeda, né? O ISIS, o ISIS, né? Entre grupos ali do Oriente Médio que atacam, né? Tanto a Europa quanto a América. Então, a quinta dimensão é o princípio da paz, a guerra ao terror, assim dos anos 2000 para cá. Século 21 é marcado pela quinta dimensão, ok? Entendeu aí as 5 dimensões básicas, ok? Então vamos para uma questão, vamos observar, olha na tela aí a questão, vou te dar aí dá um pause, responda a questão, a gente volta para corrigir, ok? Pronto, depois de lido, agora vamos lá, vamos para a tela. Preste bem atenção, olha aí, preste atenção. Fundação Carlos Chagas, né? Câmara Legislativa de DF, consultor legislativo, questão fácil, ok? Preste bem atenção, acompanhe a leitura. Dentre as gerações de direitos humanos, viu? A FCC colocou gerações, não colocou dimensões. Aquela que consagra fraternidade, já sabe qual é, né? Na certeza de que existem direitos que transcendem a lógica da proteção individualista e cuja
cuja tutela interessa a toda a humanidade. Observe, volte para cá, fraternidade, que pode vir o quê? Solidariedade. Interessante que ele colocou assim, não é proteção individual, mas tem uma tutela de todos. Então, volte para a tela aí, observe, já sabe qual é a resposta? Muito bem, é a terceira geração. Terceira geração, princípio norteador, fraternidade, direitos totais. Matou a questão? Muito bem, parabéns. Vamos para mais questões? Temos mais questões aí. Preste bem atenção, ok? Fundação Getúlio Vargas, DPE do Rio de Janeiro, tá bom? É costume que, no âmbito da teoria geral dos direitos humanos, eles sejam classificados em gerações ou dimensões, que expressam a maneira como foram afirmados ao longo do tempo. Porque você aprendeu comigo que direitos humanos é um processo, isso mesmo, histórico, evolutivo, progressivo. Pergunta, a primeira e a segunda gerações, volte para cá, você decorou, te ensinei o macete, primeira e segunda, observe, volte para a tela, primeira e segunda geração de menção destes direitos são o quê? Com certeza você marcou a letra C. Muito bem. Direitos civis e políticos, econômicos e sociais. Mas, PC, faltou ali o culturais, está errado? Não, ele disse só esses, ele só enunciou. Ainda tem o cultural, ok? Vamos para a próxima, ok? Dá um pause aí, responde e volte, ok? 3 dá 7 para você. Muito bem, respondeu, leu direitinho, acertou, vou te cobrar depois, ok? Volta na tela aí, meu querido, olha aí, 3 questões certas do MPU e do DPE, e vamos lá, ok? Primeira, os direitos fundamentais de segunda dimensão. Opa, observe que a CESP não colocou geração, a CESP colocou o quê? Dimensão. São aqueles que outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais, olha aí, sociais, caracterizando-se na maioria das vezes como normas constitucionais programáticas. Será que isso é certo? Ok? Lógico, segunda dimensão, direitos o quê? Sociais, econômicos e culturais, certo? Vamos para o próximo. A geração de direitos humanos mais recente substitui as gerações de direitos fundamentais mais antigas. Não, está errado, não substitui não. Elas, volte para cá a tela, elas aprimoram, aperfeiçoam, ok? Porque se o direito foi implantado, ele era benéfico, e será benéfico naquele tempo. Se surgiu um novo direito, é um direito mais aprimorado que o anterior. Não substitui, ninguém perde direitos. Aliás, só frisando, a não ser que você contrarie a lei, então terá direitos perdidos ou suspensos, mas depois você ninguém tem direitos nulos, vedados perpétua para sempre, não. Direitos podem ser suspensos, você pode regressar com o seu direito. Volta para a tela aí, Terceira questão, para a gente poder encerrar essa aula, os direitos assim como os fundamentais, os direitos humanos, assim como os fundamentais, surgem todos de uma vez, não se originam de processo histórico paulatino. É muito parecido com a anterior, tá certo? Ou seja, isso aqui é errado. Por que é errado? Porque tanto direitos humanos quanto direitos fundamentais, ok? Eles vão surgindo de forma progressiva através de quê? Gerações ou dimensões. Volte para cá, ok? Bom, agora nós vamos entrar no princípio das características dos direitos fundamentais. Eu vou ser um pouco mais rápido, tá certo? Tá bom? Porque o meu tempo já está estourando, mas eu quero que você entenda que direitos humanos, assim como os fundamentais, possuem características. Mas não vou ver todas, está lá no seu material, mas algumas bem pertinentes e eu vou comentar algumas delas, ok? Joga na tela aí, características dos direitos fundamentais, tá bom? A primeira é a historicidade. Historicidade. O que quer dizer isso? Surgem lentamente com o passar do tempo. Ao passo do processo histórico, os direitos vão sendo incorporados, surgindo pela necessidade humana, vai sendo surgido. O ponto 2 diz que há o princípio da universalidade. Olha aí, os direitos humanos pertencem a quem? A todos, todo mundo tem direitos, independente de quem seja. Em ser humano, possui o quê?
Direitos. O terceiro princípio, característica, é a chamada limitabilidade. Volte para cá, para a tela. Não é porque você tem direitos que esses direitos são plenamente usufruídos e não há restrição. Não é assim. Os direitos humanos não podem ser retirados de forma arbitrária. Não, eles podem ser limitados por uma contrariação da lei. Volte para a tela, ó. Podem ser limitados em situações excepcionais previstas por lei. Se você contrariou a lei, um direito será limitado. Por exemplo, o princípio da liberdade. Você cometeu um crime, você perde sua liberdade por um tempo. Tá bom? O Brasil, por exemplo, não adota a prisão perpétua. Tá bom? Mas mesmo tendo prisão perpétua, a pessoa ainda pode ser solta, porque pode haver um processo de avaliação do processo, né, do crime, e aí você pode ser solto. Tá bom? Quarto, a chamada essencialidade. Os direitos humanos são inerentes ao ser humano, tendo por base os valores supremos do homem e a sua dignidade. Essencialidade. Em ser humano, você já tem o quê? Direitos. Quinto, diz o quê? Vedação do retrocesso. Volte para cá. Opa, eu não falei que o direito humano é histórico, eu não falei que ele é evolutivo, eu não falei que ele era progressivo, então não pode retroagir. Calma, ele não pode retroagir da seguinte forma: ele não pode se tornar arcaico, ele não pode retroagir porque ele pode retirar direitos. Não, tá bom? O direito ele é progressivo, veda-se o retrocesso. Volte para a tela aí, ó. Os direitos humanos jamais podem ser diminuídos ou reduzidos no aspecto de sua proteção, ok? Próximo passo é a efetividade. Como assim? Os direitos humanos, olha para cá, queridos. Direitos humanos já possuem natureza vinculada, a atuação dela já é por natureza, já é por si só atuativa, atuante. Ou seja, tem direito, pronto, já usufrui. Mas existem alguns direitos que precisam de algumas normas reguladoras para que realmente qual é a palavra? Efetive. Então, efetividade, olha para a tela aí, ó. Deve-se criar mecanismos de atuação para a efetivação dos direitos, tá bom? Com complementariedade, complementar. Os direitos fundamentais podem ser exercidos de forma do quê? Cumulada. Lógico, direitos são... os direitos você tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à educação, à saúde. Não tem critério de separação. Você está na lei, está abrangido, possui direito, então você vai usufruir tantos quantos possível de forma acumulada, ok? Pelo menos um direito você tem que ter, ok? Inviolabilidade. Decore essa palavra, essa característica. Você vai ver muito no artigo 5º, né? Não podem ser o quê? Violados por lei. Olha para cá, calma. Salvo por uma necessidade da própria lei ou das circunstâncias do fato. Os direitos, por natureza, não podem ser violados. É seu por direito, não haverá, a não ser que uma lei estabeleça. Tá bem? Por exemplo, lá no artigo 5º fala que a casa é o quê? Asilo inviolável. É do indivíduo. Mas há ressalvas. Como? Em desastre, prestação de socorro, né? Ou, por exemplo, durante o dia, para cumprimento de determinação judicial. Nesse caso, a casa, que é um asilo, pode ser violado. Mas para haver violação, tem que ser previsto em lei. E uma outra lei não pode violar um direito já adquirido. Olha na tela, ó. Irrenunciabilidade. O indivíduo não pode renunciar à proteção à sua vida. Pode para cá. Um direito, se um direito inerente ao indivíduo, ele não pode renunciar, ok? Às vezes você é aquele maratonista de séries aí, né? Eu gosto muito de séries médicas, e lá, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, porque os americanos, eles são confederados, então cada estado possui a sua identidade de leis. Aí tem estados americanos que a pessoa, por exemplo, está lá, está sendo internado, está uma doença muito grave, ela pode dar um termo de não ressuscitação, por exemplo, faz uma cirurgia e o médico vê que vai morrer, deixa morrer.
Ou então, alguns países adotam a eutanásia, né? Que é a eliminação da própria vida por autorização, tanto do moribundo quanto de um parente próximo, né? Mas isso aí são casos muito específicos, mas a vida é um direito peculiar humano. E ninguém pode renunciar a nada, ok? Se você tem um direito, ele é seu, lhe protege, você não pode. Porque se você renunciar, vai lhe prejudicar? Se lhe prejudicar, você não pode o quê? Renunciar. Olha na tela aí, ó. Vamos para o próximo, ó. Inalienabilidade. Como é que é? Isso mesmo. O não pode ser alienado. Não existe possibilidade de transferência de qualquer título desse direito. Ok? Não. Tá certo? Desde que você, olha para cá, desde que você perca o direito, desde que você, por exemplo, abra mão, quando a lei especifica, esse direito é seu, você não pode transferir para outro. Você não tem essa autoridade de transferir um direito, não. A não ser que seja feito por lei ou por uma autoridade competente. Ok? Vamos para o próximo, ó. Inexauribilidade, inexaurível. Não se esgota, são inesgotáveis, no sentido de que pode ser expandido, ampliado e surgido. Volte para cá, direito surge. Está aqui um direito hoje, amanhã está mais aperfeiçoado. Ele foi ampliado. Mais pessoas usufruíram, foi expandido. Ok? Por exemplo, uma coisa que não tinha, agora tem. Ou seja, criou um novo direito. São inexauríveis, ou seja, inesgotáveis. Surgem direitos e muitos mais vão surgir ao longo da história. Ok? Olha na tela. Imprescritibilidade. Ó. Tais direitos não se perdem com o passar do tempo. Salvo, olha para cá, salvo os direitos previstos que a prescrição vem estabelecida na lei. Vida, dia de vida. Do nascer ao morrer você tem direito de proteção. Sua liberdade também, desde que a lei estabeleça a prescrição da liberdade, da falta de liberdade ou não, ok? Mas direito humano é imprescritível, ok? Estamos encerrando aí, fique calmo agora, nós vamos fazer uma revisão, vou dar uma pausazinha aqui, a gente volta já, ok? Muito bem, ó, olho na tela aí, ó, esse slide agora é uma revisão rápida, bem sucinta, das gerações. Olha aí, ó, 5 características, 5 princípios, 5 dimensões, gerações de direitos humanos. Primeiro, liberdade, defesa do Estado, é um direito individual, caráter negativo. Por quê? Porque o Estado está impedido de agir contra o indivíduo. É o chamado direito negativo. Nós vamos ver isso depois, na próxima aula, ok? Primeira geração, liberdade, princípio da políticos e civis. Não se esqueça, liberdade, direitos políticos e civis. Segunda geração, igualdade, Quais são os direitos adquiridos? Direitos sociais, econômicos e culturais. É a chamada luta para reduzir as desigualdades sociais. O caráter é positivo, ou seja, o Estado vai intervir em prol do indivíduo. Terceira geração ou dimensão, fraternidade ou solidariedade. O ser humano inserido em uma coletividade, chamamos também de direitos totais, direitos difusos, direito de todos, tá bom? Desenvolvimento, meio ambiente, comunicação. A quarta dimensão, globalização, tá bom? Democracia, informação, pluralismo, manipulação genética, direito de quarta geração, tá bom? E a quinta, princípio da paz, são direitos mais almejados, direito de humanidade, né? Supremo direito da humanidade. 5 princípios, 5 gerações, 5 categorias de direitos. Essas são os processos históricos, ok? Volte para cá, encerramos a nossa segunda aula, ok? Na próxima aula entraremos direto na DUDE, iremos ver quase todos os artigos dos 30 da DUDE, iremos pautar alguns pontos até esse. Então, forte abraço, eu lhe aguardo na nossa próxima aula.